Na última aula, nós paramos falando sobre o cerebelo, tá? Nós paramos falando sobre o cerebelo. E na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto, que é a anatomia do sistema nervoso central. E hoje nós vamos começar falando do diencéfalo, ok? Diencéfalo. Então eu estou mostrando aqui na câmera para vocês, ó, esse modelo de encéfalo, né? Aqui ele pode ser dividido ao meio, longitudinalmente, e dá para a gente perceber aqui que nós estamos abordando a anatomia do encéfalo. Nós já falamos aqui do tronco encefálico, nós já falamos do cerebelo. Hoje nós vamos começar falando sobre o diencéfalo. O diencéfalo é a menor porção do encéfalo, mas isso não quer dizer que ele seja mais ou menos importante, tá? Apesar de ser uma região muito pequena, tem uma grande importância. Uma coisa interessante sobre o diencéfalo é que quando a gente pega um encéfalo, como eu estou mostrando aqui, né, vamos dizer assim, intacto, nós conseguimos ver muito pouco do diencéfalo na superfície do encéfalo. Só uma pequena região aqui embaixo, ó, é que fica visível na superfície do encéfalo, tá? A maior parte do diencéfalo vai ficar somente visível quando a gente faz um corte no encéfalo, como eu estou mostrando aqui, nessa região, ó. Então ele fica encoberto pelo telencéfalo. E esse nome, esse termo, diencéfalo, quer dizer o quê? No meio do encéfalo. Então ele fica bem no meio do encéfalo. E como durante o desenvolvimento, né, o telencéfalo cresce muito, ele acaba envolvendo e cobrindo a maior parte do nosso diencéfalo, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Nós vamos ver que o diencéfalo é uma região muito pequena do encéfalo, mas que está relacionado com o controle de funções muito importantes. O diencéfalo está relacionado com o controle de algumas funções que são vitais, funções que são indispensáveis à nossa vida, tá? Então isso faz com que seja uma região extremamente importante do nosso sistema nervoso. Então, primeiro, a localização, como eu já mostrei para vocês, né? A gente tem aqui embaixo a medula espinal, a gente já falou dela. Toda essa massa de tecido nervoso dentro da cavidade do crânio é o encéfalo. Essa região aqui embaixo, ó, daqui até aqui, é o tronco encefálico. Essa porção que fica aqui atrás, que eu estou circulando, é o cerebelo, tá? E essa porção que fica aqui em cima, que eu estou contornando agora, é o telencéfalo, que a gente vai estudar daqui a pouco. E nesse tipo de corte, só essa pequena região aqui no meio, ó, e aqui embaixo, é o que a gente consegue ver do diencéfalo, tá bom? Só isso aqui é o que a gente está conseguindo ver do diencéfalo. Então o diencéfalo fica bem no meio do encéfalo, encoberto pelo telencéfalo, né? Ele fica logo acima do tronco encefálico e abaixo do telencéfalo. Ele fica entre o tronco encefálico e o telencéfalo. É o melhor jeito de colocar isso. Na sequência, quais são as partes? Apesar do diencéfalo ser uma região muito pequena, nós subdividimos ele em 4 porções. 4 porções. Então, essa primeira imagem que eu estou mostrando é uma fotografia, feito um corte, tá? Assim, longitudinal, mediano, no cadáver, né? E aqui, a outra figura é um desenho esquemático, só que nessa figura é um corte no sentido frontal ou no sentido coronal. É um corte nesse sentido que eu estou mostrando aqui na câmera, tá? Um corte nesse sentido, e aí você tira a parte anterior e olha lá dentro. Então são 2 cortes diferentes. De um lado eu tenho uma fotografia de um corte sagital, né, mediano, e do outro lado aqui eu tenho um corte frontal ou coronal. Mas nos 2 casos a gente consegue perceber o seguinte, que nós temos lá a primeira porção
do diencéfalo é o que nós chamamos de tálamo. O tálamo é a porção superior, que fica mais acima no diencéfalo. Tálamo. Então a gente consegue perceber ele aqui, onde está marcado com a letra A, e aqui também onde está marcado com a letra A, o tálamo. O tálamo é a maior porção do diencéfalo. E essas imagens aqui em corte, elas enganam um pouco, tá? Porque, na verdade, o tálamo tem mais ou menos esse formato que eu estou mostrando nessa imagem aqui, é um formato meio oval. O tálamo ele é formado, na verdade, por duas massas ovais, tá? Duas massas ovais. Só que a maior parte do tálamo fica coberta aqui pelo telencéfalo e não dá para ver nessas imagens, nesses cortes que eu estou mostrando. Então, o tálamo tem duas massas ovais e representa a maior parte do diencéfalo. E também o tálamo é a porção superior, a porção que fica no nível mais alto aqui, né, do diencéfalo. Depois nós temos o hipotálamo. Hipo quer dizer abaixo, então o hipotálamo é aquele que fica abaixo do tálamo. Então a gente percebe que tem um sulco aqui onde eu estou passando, né? Essa região que fica aqui, ó, né? Abaixo desse sulco, essa região mais ou menos onde eu estou, aonde eu estou contornando, né? Mais ou menos esse contorno que eu estou fazendo vai representar o que a gente chama de hipotálamo, tá? O hipotálamo é mais ou menos essa região que eu contornei aqui. O hipotálamo é uma região muito pequena. O hipotálamo pesa entre 2 e 3 gramas só em uma pessoa. E essa estrutura arredondada que vocês estão vendo aqui, ó, e que está conectada ao hipotálamo, como vocês podem perceber na imagem, isso aqui não é um pedaço do hipotálamo, tá? Por isso que eu não contornei. Isso aqui é uma glândula muito importante, chamada de glândula hipófise. Essa é uma glândula extremamente importante, ok? E ela está conectada ao hipotálamo. O hipotálamo se conecta diretamente com ela. E daqui a pouco a gente vai ver qual que é a importância dessa conexão do hipotálamo com a hipófise. Depois, o epitálamo. O epitálamo forma essa porção mais posterior aqui, ó. Essa região mais posterior do diencéfalo. Essa região que eu contornei aqui é o epitálamo. E essa saliência que vocês estão vendo aqui atrás é uma outra glândula, tá? Chamada de glândula pineal. Então, aqui na parte anterior tem a glândula hipófise e na parte posterior a gente tem a glândula pineal. A glândula hipófise, ela não é parte do hipotálamo. Ela se conecta com o hipotálamo. A glândula pineal, essa que fica aqui atrás, ela é uma parte do epitálamo, tá? Ela é uma parte do epitálamo. Já nós vamos falar também qual é a importância dessa glândula. E a quarta e última parte do diencéfalo é o subtálamo. O subtálamo fica bem aqui, ó, bem na transição entre o mesencéfalo, que está aqui embaixo, e o diencéfalo, que está aqui em cima. Então, nesse corte aqui sagital mediano, não dá para a gente ver o subtálamo. Nós vamos enxergar o subtálamo num corte como esse aqui, por exemplo. É essa região. É uma região bem pequena do diencéfalo, mas não deixa de ter a sua importância. Então vamos começar a falar assim rapidamente das funções de cada uma dessas porções do diencéfalo. Vamos começar falando pelo tálamo, que é a maior porção do diencéfalo. O tálamo. O tálamo, gente, é uma região muito importante. Agora, assim, antes da gente entender as funções, para ficar mais fácil um pouco, como que fica a distribuição da substância branca e da substância cinzenta no diencéfalo? Acontece que o diencéfalo ele tem muito pouca substância branca. A maior parte do diencéfalo é formado por substância cinzenta. E essa substância cinzenta, ela fica organizada na forma de núcleos nervosos. E nós temos dezenas de núcleos nervosos dentro do diencéfalo.
cada uma dessas 4 partes, tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, cada uma dessas partes do diencéfalo tem os seus núcleos nervosos, tem ali dentro aglomerados ali, coleções de corpos de neurônios, né, que estão organizados, e todos os corpos de neurônios num determinado núcleo, eles têm mais ou menos a mesma função, tá? Então, na estrutura do diencéfalo predomina então a substância cinzenta organizada na forma de núcleos nervosos. E são muitos núcleos nervosos e a gente não tem nem o tempo e nem a intenção de detalhar aqui cada um dos núcleos nervosos do diencéfalo. Então, nós vamos falar de uma maneira ampla, de uma maneira geral, para vocês entenderem a importância de cada uma dessas regiões do diencéfalo, tá? Então, começando pelo tálamo. O tálamo, como eu mostrei nessa figura, ó, essa figura está mostrando o seguinte: aqui embaixo é o tálamo, ok? Cada região aqui que está com uma cor representa ou um núcleo ou um grupo todo de núcleos do tálamo. Aqui estamos, na parte de cima da figura, nós temos o telencéfalo. E as regiões aqui estão com as mesmas cores dos núcleos do tálamo, de acordo com que região esse núcleo se conecta. Então, as regiões que estão com a mesma cor aqui no tálamo e no telencéfalo são regiões do tálamo que se conectam com determinadas regiões do telencéfalo. E aqui a gente já percebe o seguinte, né? O tálamo ele se conecta com a maior parte do telencéfalo, ok? Então, para a gente entender isso, ó, por exemplo, os núcleos que ficam na parte anterior do tálamo e que a gente chama de grupo anterior do tálamo. Esses núcleos todos, eles estão relacionados com o comportamento emocional. Então, eles estão relacionados com a expressão, com o controle de determinados comportamentos emocionais que nós temos. Tá? Já lá na parte posterior do tálamo, os núcleos do grupo posterior, nós vamos ter, por exemplo, um núcleo chamado de núcleo geniculado lateral, que tem a ver com a via visual. Tá? Esse núcleo geniculado lateral, ele faz parte da via visual, assim como aqueles colículos superiores lá do mesencéfalo, que nós já falamos, né? Outra estrutura importante lá do tálamo são os núcleos geniculados mediais, né? Que tem a ver com a via auditiva, fazem parte da via auditiva. E ainda na região posterior do tálamo, nós temos um outro núcleo chamado núcleo pulvinar. Ele é muito importante para o mecanismo de atenção, para você conseguir manter a tua atenção e o teu foco. Já no grupo lateral de núcleos, na região lateral do tálamo, nós temos, por exemplo, o núcleo ventral posterior, está relacionado com somestesia. E isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Alguns livros vão dizer assim que o tálamo é a secretária do cérebro. O que esses livros querem dizer com isso? Eles estão fazendo uma brincadeira com o fato de que todas as informações sensitivas, sensoriais, que chegam ao nosso córtex cerebral, elas passam pelo tálamo. A única exceção é essa que está marcada aqui, ó, é o olfato. O olfato não passa pelo tálamo, ele vai direto para o telencéfalo. Qual é a importância, primeiro, das informações sensoriais, informações sensitivas, chegarem ao telencéfalo? A importância é que é no telencéfalo que as informações sensoriais se tornam conscientes. Tá? Então, por exemplo, a via visual, ela começa lá na retina. Mas só quando as informações que foram captadas pela retina chegam numa determinada região do teu telencéfalo, é que você vai ter consciência, vai formar a imagem e você vai ficar consciente da imagem. A via auditiva, mesma coisa, começa lá, né, na orelha externa, o processo da audição começa já na orelha externa, você tem a orelha média, tem a orelha interna, ali tem os receptores, ali começa a via auditiva, mas você só vai ter consciência dos sons que você está ouvindo
quando essas informações chegarem em determinadas regiões do teu telencéfalo. Então é importante que a informação sensorial chegue ao telencéfalo para que você possa ter consciência dessas informações. Só que essas informações sensoriais, todas elas, com uma única exceção, que é o olfato, passam pelo tálamo e depois são direcionadas para regiões específicas do teu telencéfalo, ok? E, por exemplo, algumas sensações, como é o caso da dor. Hoje em dia já se sabe que quando você faz uma lesão numa região do teu corpo, você vai estimular os receptores para a dor. Essa informação vai fluir, né? Vai chegar na tua medula espinal ou vai chegar direto lá no teu tronco encefálico. Essa informação vai passar ali pelo tronco, tal, vai passar pelo diencéfalo, e quando as informações de dor chegam no tálamo, você já começa a sentir, você já começa a ter aquela sensação de dor no nível do tálamo. A diferença é que no nível do tálamo você percebe a dor, mas você não consegue localizar muito bem essa dor, você não consegue dizer com exatidão em que região do teu corpo é essa dor. Aí essa informação alcança o teu córtex cerebral, né, lá no telencéfalo, e aí você vai conseguir localizar bem a dor, ok? Então, o tálamo é muito importante para as informações sensoriais, tá? Inclusive, para a dor, a gente já começa a perceber dor no nível do tálamo. Inclusive, tem pessoas que têm um quadro chamado de dor talâmica. A pessoa tem um problema ali no funcionamento desse mecanismo no nível do tálamo e a pessoa tem uma sensação de dor, né? E essa sensação de dor talâmica é muito difícil de ser tratada. Então, isso é um problema muito grave para quem tem isso. Olha lá, os núcleos ventral lateral, ventral anterior do tálamo tem a ver com motricidade somática, tem a ver com o controle dos músculos esqueléticos. Os núcleos do grupo mediano têm a ver com funções vegetativas, ou seja, o controle do funcionamento dos nossos órgãos internos. Tá? Outros núcleos do tálamo, que estão lá no grupo medial, eles têm a ver também com a ativação do córtex cerebral e também com o controle de emoções. Então, veja quantas funções diferentes, quantos processos diferentes o tálamo participa. Tá? Uma região muito pequena do nosso encéfalo e que está relacionada com muitas funções diferentes e todas funções muito importantes para a nossa vida. Eu mostrei aqui um pouco da estrutura do tálamo, né? Vamos falar um pouco do hipotálamo. Okay? Então, eu já comentei que o hipotálamo é a região inferior e anterior do diencéfalo. Comentei que é uma região muito pequena, tá? Uma região muito pequena, tem entre 2 e 3 gramas, mas o hipotálamo é uma região extremamente importante, porque o hipotálamo está relacionado com o controle de funções extremamente importantes no nosso organismo, funções vitais. Então vamos pegar aqui, algumas das funções que estão relacionadas ao hipotálamo. Então o hipotálamo ele tem vários núcleos nervosos, E esses núcleos, né, cada um deles tem a sua função, mas de maneira geral, né, o hipotálamo como um todo vai estar relacionado, por exemplo, com a regulação da temperatura corporal. Vocês conseguem imaginar como que isso é importante? O organismo ser capaz de regular a sua temperatura? Né? Então, se o corpo ele esquentar demais, ele pode superaquecer e isso pode levar a pessoa à morte. Mas, por outro lado, se você não controlar a temperatura, você pode super resfriar, o que é ruim para a saúde e para a sobrevivência também. Então, nós temos neurônios no hipotálamo que estão regulando a nossa temperatura. Todo mundo sabe que a nossa temperatura interna varia entre 36 e 37 graus. Uma variação muito pequena, de 1 grau só. E aonde que está esse termostato? Onde que está esse mecanismo para ajustar, para regular essa nossa temperatura corporal? Está no hipotálamo. Ali nós temos neurônios que estão constantemente monitorando a temperatura corporal e buscando fazer ajustes
na nossa fisiologia, no funcionamento do nosso corpo, para que a gente consiga manter essa temperatura corporal ideal de funcionamento das nossas células. O hipotálamo também está relacionado com o controle da ingestão de alimentos. Isso é muito importante, não é? Porque se você não tem uma ingestão de alimentos, você vai ter deficiência de energia, você vai ter deficiência de nutrientes, e as células precisam disso para funcionar. Okay? Então o hipotálamo também, ele monitora constantemente o nível de energia no corpo e detectando que há uma redução na disponibilidade de energia, ele vai desencadear impulsos nervosos ali que vão culminar com aquela sensação de fome e com aquele comportamento de buscar o alimento. Tá? Da mesma forma, o hipotálamo está relacionado com o controle da ingestão e excreção de água. O hipotálamo está constantemente monitorando o nível de hidratação do corpo. E se ele detecta que o corpo está desidratado, ele vai desencadear um processo, né? Vai disparar impulsos nervosos que vão culminar com a sensação de sede e com o comportamento de buscar a ingestão da água. Se o hipotálamo detecta que há uma hiperidratação, há excesso de água no corpo, ele também vai desencadear mecanismos para que a gente elimine o excesso de água. O hipotálamo, ele faz o que a gente chama de neurosecreção. O que é neurosecreção? É a liberação de hormônios. Então, normalmente a gente pensa, o que o neurônio faz? O neurônio é uma célula que produz, né, e conduz impulsos nervosos, potenciais de ação. Isso é o que a maioria dos neurônios faz. Mas nós temos no hipotálamo neurônios que fazem neurosecreção. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses neurônios, eles produzem e eles secretam hormônios. É estranho, né? Até isso é diferente, mas sim, isso é muito importante para o nosso organismo. Tá? Aqui entre parênteses está a glândula hipófise, porque nós temos hormônios que são produzidos no hipotálamo, são transportados até a hipófise e da hipófise são liberados na corrente sanguínea. Okay? E esses hormônios têm as suas funções, são importantes. Né? Por exemplo, o hormônio antidiurético tem esse mecanismo. Okay? E controle do sistema endócrino. Então, o sistema nervoso e o sistema endócrino são os principais sistemas de controle do funcionamento do nosso corpo. Tá? O sistema nervoso está mais relacionado com o controle no nosso corpo das funções motoras. Tá? E o sistema endócrino está mais relacionado com o controle do metabolismo. Só que há uma certa sobreposição entre esses sistemas e há um controle muito extenso do sistema nervoso sobre o sistema endócrino. E esse controle ocorre principalmente por conta da relação que nós temos entre o hipotálamo e a glândula hipófise. Lembra que eu mostrei lá que o hipotálamo ele se conecta com a glândula hipófise? E o que acontece? O hipotálamo libera hormônios que controlam a hipófise, que estimulam ou que inibem a liberação dos hormônios pela glândula hipófise. E a glândula hipófise, ela produz alguns hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas do nosso corpo. Então você tem uma sequência aqui. Você tem o hipotálamo exercendo um controle sobre a glândula hipófise e a glândula hipófise exercendo um controle sobre outras glândulas do nosso corpo. Então, dessa forma, à medida que o hipotálamo consegue influenciar o funcionamento da hipófise, ele consegue influenciar o funcionamento de quase que todo o nosso sistema endócrino. Tá? Então, aqui há uma conexão entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Tá? O hipotálamo também é importante na regulação dos nossos ritmos circadianos ou dos nossos ritmos biológicos, dos nossos relógios biológicos. Então, o funcionamento do nosso corpo está relacionado, está sincronizado, tá, com os movimentos de rotação e os movimentos de translação do planeta Terra. Os movimentos de rotação da Terra vão causar com que a gente tenha os fenômenos de dia e noite.
E os movimentos de translação da Terra, o movimento da Terra ao redor do Sol, vão causar com que nós tenhamos as estações do ano, ok? As diferentes estações do ano. E isso aí é bastante importante. E a nossa fisiologia, o funcionamento do nosso corpo se adapta. Nós temos determinadas funções, determinados processos fisiológicos que ocorrem mais intensamente durante o dia ou mais intensamente durante a noite. Um exemplo disso é o nosso ciclo sono-vigília. A gente tende a ter um período de sono durante a noite e ter um período de vigília, onde a gente fica acordado, fica mais atento durante o dia. Então, o nosso ciclo de sono-vigília, ele está sincronizado com o dia e a noite, com o processo de rotação da Terra. Nós temos alterações de acordo com as estações do ano. Então, em diferentes estações, nós temos, por exemplo, um aumento ou uma diminuição da liberação de determinados hormônios. E é o hipotálamo que é um local importante para isso. Porque o hipotálamo está conectado com a via visual. E nós usamos principalmente informação visual, principalmente a informação da disponibilidade de luz. É a disponibilidade de luz o principal fator que sincroniza os nossos relógios biológicos com os processos de rotação e de translação do planeta Terra. Tá? Na disciplina de Fisiologia Humana a gente vai discutir isso com mais detalhes. O hipotálamo também participa na regulação de processos emocionais. Processos emocionais. Então, o hipotálamo tem a ver também com processos emocionais. O hipotálamo participa em comportamentos motivacionais ou comportamentos motivados. O que são esses comportamentos motivados ou motivacionais? Por exemplo, o hipotálamo detecta que o organismo está desidratado. O que isso vai desencadear? Isso vai desencadear a sensação de sede. E isso vai desencadear também um determinado comportamento. Qual comportamento? Buscar água, buscar a hidratação. Então, esse comportamento de buscar água em resposta à desidratação é um comportamento que foi motivado. Foi motivado pelo quê? Pela a detecção pelo hipotálamo de que o organismo está entrando num processo de desidratação. Né? O hipotálamo também pode detectar uma redução na disponibilidade de energia no organismo. E isso pode desencadear a sensação de fome e pode desencadear o comportamento de busca pelo alimento. É um comportamento motivado. Né? A regulação da temperatura corporal também. Você pode perceber que está frio, que está calor, e você pode ter um comportamento motivado de abrir uma janela, ligar um ventilador, ou se tiver frio, colocar um casaco, se abrigar e assim por diante. E uma outra função muito importante do hipotálamo é que ele está relacionado com o controle do SNA. O que é SNA? SNA é Sistema Nervoso Autônomo. O sistema nervoso autônomo é uma parte do nosso sistema que está relacionado com o controle dos nossos órgãos internos. Então, por exemplo, ele vai controlar e ajustar a frequência do batimento cardíaco, acelerar o batimento cardíaco ou diminuir a frequência de batimento cardíaco. O sistema nervoso autônomo regula, por exemplo, a frequência da respiração, aumentar ou diminuir o número de vezes que você respira por minuto. Está relacionado com o controle da salivação, está relacionado com o controle da liberação de lágrimas, a dilatação da pupila, está relacionado com o controle dos órgãos do sistema digestório, da digestão, da absorção dos nutrientes. Está relacionado com o controle, os mecanismos que controlam a dilatação dos vasos, a constrição dos vasos, para ajustar a pressão arterial. Então, o sistema nervoso autônomo influencia o funcionamento dos nossos órgãos. Okay? E o hipotálamo é o principal centro de controle do sistema nervoso autônomo. Então, através desse sistema nervoso autônomo, o hipotálamo consegue influenciar o funcionamento de praticamente todos os órgãos do nosso corpo. E aqui a gente consegue perceber uma coisa interessante, né? Você veja, o mesmo hipotálamo que está relacionado
com a participação na regulação de processos emocionais, como eu já disse, regulação de processos emocionais. Esse mesmo hipotálamo está relacionado com controle de sistema endócrino, liberação de hormônios, e está relacionado com o controle do sistema nervoso autônomo, que regula o funcionamento dos nossos órgãos. Então essa conexão toda no hipotálamo ajuda a explicar o porquê que algumas condições que são assim mentais, elas podem se refletir no nosso organismo, ok? Então, um exemplo bem clássico, né? As mulheres que estão me ouvindo nesse momento, você já deve ter percebido que acontece de um período, por exemplo, em que você está muito estressada, você está muito preocupada, você está ansiosa, você está lidando com problemas, né? E aquilo está num nível mental, te estressando, te preocupando, isso pode afetar o teu ciclo menstrual. Então, como é que um problema mental, uma preocupação, um período de estresse, de dificuldade mental, acaba influenciando um processo lá no útero? Isso tem a ver com essas conexões de processos emocionais, de sistema endócrino, de sistema nervoso autônomo no nível do hipotálamo, ok? No nível do hipotálamo. Você pode ver também, às vezes você está com medo. Isso você observa bem em animais, né? Você tem lá um animal, por exemplo, um gato, e aparece um cachorro, né? E o animal fica com medo. O que ele faz? Ele eriça o pelo dele. Se você pegar ele no colo, você vai ver que o coração dele está disparado, que a respiração dele está disparada. No animal é bem fácil de visualizar isso, mas isso acontece com a gente também, não é? Quando você está com medo, muito medo, teu coração também dispara, a tua respiração muda, ok? Isso tem a ver com o hipotálamo, não é verdade? E isso, né, para não falar só de coisas assim mais pesadas, né? Também acontece em situações boas. Quando você está muito feliz, isso também muda o funcionamento do teu corpo, né? Você está ali num lugar tranquilo, eis que se não quando, quem você vê? Aquela pessoa por quem você é completamente apaixonado, não é verdade? Então a respiração vai ficar mais ofegante, o coração pode disparar, as mãos podem assim ficar molhadas, né, de suor, ok? Isso também tem a ver com essas conexões que eu estou falando aqui. Então, o hipotálamo, uma região muito importante. Então, se uma pessoa tem lesões no tálamo, se a pessoa tem lesões no diencéfalo, isso vai causar problemas terríveis para essa pessoa. E muitas vezes isso não é mais compatível com a sobrevivência da pessoa. Então, essa conexão aqui entre o hipotálamo e a hipófise, né, muitas vezes é chamado de sistema hipotálamo-hipófise. Isso a gente vai detalhar mais na fisiologia. Vamos falar ainda agora do epitálamo. Então, o epitálamo é essa parte posterior do diencéfalo, e a principal estrutura do epitálamo é uma glândula chamada de glândula pineal. Essa glândula pineal, ela está relacionada com a produção de um hormônio chamado melatonina. Essa melatonina é um hormônio muito importante, tá? A principal função, mas não é a única, a principal função da melatonina é que é um hormônio relacionado aos nossos relógios biológicos. Então a melatonina é um hormônio importante para o funcionamento, para a sincronização dos nossos relógios biológicos. Um dos efeitos importantes da melatonina é que é um hormônio que induz ao sono, tá? Então, por exemplo, quando chega no fim do dia, né, diminui a luminosidade, o que acontece? Há um estímulo para que a glândula pineal aumente a liberação do hormônio melatonina. E à medida que vai aumentando a liberação do hormônio melatonina, um dos efeitos desse hormônio é induzir o indivíduo ao sono, tá? Para que ele procure um lugar para dormir, para descansar, né? Durante o sono ocorrem vários processos, por exemplo, o processo de renovação celular, processo de substituição de células danificadas, substituição de células mortas. Então, o organismo faz todo um processo de renovação, vamos dizer assim, celular, e se prepara para despertar no outro dia.
à medida que vai amanhecendo, né, vai aumentando a luminosidade no ambiente, a liberação do hormônio melatonina vai diminuindo e isso vai ajudando o indivíduo a despertar e ele acorda e tem mais um dia para encarar. Não é verdade? Vocês nunca se perguntaram, por exemplo, quem já morou em sítio e percebeu que todo dia, chega no fim da tarde, você observa lá as galinhas. Elas vão procurar os seus puleiros. Como é que as galinhas sabem a hora delas procurarem os seus puleiros? Como elas sabem que vai começar a noite se galinha não tem relógio? Elas sabem graças aos seus relógios biológicos. Tá? E nós temos esses relógios biológicos também. Nós temos esses mecanismos para sincronizar o nosso organismo com o ambiente. Então, no nosso caso, nós temos um dos mecanismos é esse da glândula pineal. Tá? E a última parte aqui do diencéfalo, o subtálamo, né? A estrutura mais importante que ele tem é um núcleo nervoso chamado de núcleo subtalâmico e que está relacionado com a regulação dos movimentos. Tá? E pessoas que têm lesão nesse núcleo fazem movimentos assim descontrolados do corpo. Agora que a gente falou do diencéfalo, vamos finalmente falar do telencéfalo. Então, o telencéfalo é a porção superficial, né? A porção mais superficial aqui do encéfalo, a porção mais, superior, né? A porção mais superior, é a porção superior do encéfalo, o telencéfalo, ok? E também o telencéfalo é a maior porção do encéfalo. O telencéfalo representa cerca de 80% do volume do encéfalo. Então vamos lá. Então, primeiro item, qual é a localização do telencéfalo? Isso que eu falei, é a porção superior do encéfalo. Está localizado acima do diencéfalo e do cerebelo. Então, se eu for contornar o telencéfalo aqui, toda essa região aqui em cima, tudo isso aqui é cerebelo, né? Até aqui. Então, tudo isso aqui em cima, e aqui, ó, ele vem aqui também, aqui e aqui, ó. Então, toda essa região aqui é telencéfalo. Tudo isso aqui é o telencéfalo. Então, a superfície do telencéfalo, como vocês podem observar nessa imagem, e também eu estou projetando aqui na câmera, ela é toda enrugada. Isso é uma característica, né? O telencéfalo tem a sua superfície toda enrugada. Dá para perceber isso bem nessa imagem. Aqui eu estou mostrando o telencéfalo olhando ele assim, ó, de cima, né? Cima. Nessa outra imagem aqui, olhando ele de lado, uma vista lateral. E aqui, olhando ele por baixo, tá? Uma vista inferior. E nessa imagem aqui foi feito um corte e foi tirado o tronco encefálico, né? A maior parte do tronco encefálico, e o cerebelo também foi retirado. Então aqui a gente percebe que a superfície do telencéfalo ela é toda enrugada, tá? Essas regiões mais salientes aqui são chamadas de giros, e essas gretas entre os giros são chamadas de sulcos. Então a superfície do telencéfalo é toda marcada por giros, as regiões salientes, e sulcos, as gretas entre os giros. Uma outra coisa interessante é que o telencéfalo é dividido em duas metades, que nós chamamos de hemisférios cerebrais. Então eu afastei aqui um hemisfério do outro para a gente perceber que nós temos um hemisfério de cada lado, tá? E eles têm as mesmas estruturas, tem de um lado, tem do outro. Então nós temos o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. E esses dois hemisférios são separados por um sulco bem profundo chamado de fissura longitudinal do cérebro. Fissura longitudinal do cérebro separa os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito do hemisfério cerebral esquerdo. Mas quer dizer que esses dois hemisférios são completamente separados? Não, eles não são completamente separados. Essa região que eu estou
marcando aqui em verde, ó, essa região, né, ela se chama corpo caloso. E o corpo caloso é a principal região de conexão entre os dois hemisférios cerebrais. Então, aqui na câmera, eu estou mostrando o seguinte, ó, abrindo. Então, essa região aqui mais clara, ó, com formato de letra C, como eu pintei ali na imagem, é o corpo caloso. O que eu tenho no corpo caloso? No corpo caloso eu tenho fibras no sentido transversal. Eu tenho fibras nervosas que passam de um hemisfério para o outro. Então os hemisférios cerebrais eles se conectam de tal forma que as informações podem fluir de um hemisfério cerebral para o outro hemisfério cerebral. Existe conexão entre os hemisférios cerebrais. Eles não são completamente afastados, completamente separados, tá? Eles têm essas conexões. A principal delas é o corpo caloso. Então, o telencéfalo é dividido em dois hemisférios cerebrais, ok? Dois hemisférios cerebrais. Anatomicamente, a gente também pode dividir cada hemisfério cerebral em 5 regiões, que nós vamos chamar de lobos, tá? Esses lobos, 4 deles aparecem na superfície do telencéfalo. E aí eles ganham nomes de acordo com os ossos aqui do crânio da região em que esses lobos aparecem. Então nós temos aqui nessa imagem, por exemplo, essa região está marcada com a letra A, tá? Num tom aqui meio rosa. Essa região é o lobo frontal, tá? O lobo frontal. O lobo frontal ele vem aqui, ó, desde a parte anterior do encéfalo até esse sulco que nós temos bem aqui no meio do encéfalo. Esse sulco é chamado de sulco central, que fica bem no centro do encéfalo. Então vem até a altura desse sulco aqui, ó. Por isso que a pintura dele para aqui. Então isso aqui é o lobo frontal, tá? Lobo frontal. Ele fica bem aonde? Bem na parte anterior, bem na altura do osso frontal. E nós vamos ter, obviamente, 2 lobos frontais, um em cada hemisfério. Então, o hemisfério cerebral direito tem o lobo frontal direito e o hemisfério cerebral esquerdo tem o lobo frontal esquerdo. Ok? Então, esses lobos ocorrem nos 2 hemisférios cerebrais. Posterior ao lobo frontal, nós vamos ter, na altura do osso parietal, obviamente que nós vamos ter o lobo parietal, que está aqui em azul. Lá atrás, na altura do osso occipital, nós vamos ter o lobo occipital, tá? E aqui embaixo, na altura do osso temporal, né, está em verde ali, nós vamos ter o lobo temporal. Ok? E aí o 5º lobo, ele não aparece na superfície. Você não consegue visualizar ele olhando para a superfície do telencéfalo. Ele fica escondido, ele fica embaixo aqui dos lobos frontal, parietal e temporal. Por isso que nessa imagem foi feito um corte, foi removido um pedaço desses lobos para evidenciar que lá embaixo desses lobos nós temos ainda o lobo insular, tá? Ele ficaria lá embaixo, lá dentro, ok? Então, como eu comentei, né, a superfície do telencéfalo é toda marcada por giros e por sulcos. Então, cada um desses giros tem o seu nome específico, ok? E isso ocorre aqui também na face medial, e cada um dos sulcos também tem o seu nome. A gente não vai ficar aqui, nesse momento, detalhando cada um dos giros, nem cada um dos sulcos, ok? Como que é a morfologia interna do telencéfalo? Como que se arranja, por exemplo,
a substância branca e a substância cinzenta no interior do telencéfalo. Aqui o arranjo é semelhante ao que a gente já viu para o cerebelo, tá? Então nós vamos ter, para a substância cinzenta, nós vamos ter uma camada de substância cinzenta que fica na superfície do telencéfalo. Vocês podem perceber nessa imagem, que é um corte nesse sentido que eu estou mostrando na câmera, um corte frontal, que a gente tem toda a superfície do telencéfalo mais escura na figura, porque representa a substância cinzenta, né? Isso é o que nós chamamos de córtex cerebral. Córtex cerebral é a substância cinzenta que fica na superfície do telencéfalo. Isso tem entre 3 e 5 milímetros só de espessura, okay? No encéfalo humano, né? E esses neurônios que estão aqui no córtex cerebral, como eu já disse, eles são muito importantes, porque é no córtex cerebral que ocorrem, né, os processos conscientes, tá? A substância branca, ela vai se arranjar internamente à substância cinzenta do córtex cerebral, ok? Então, a substância branca vai estar sob o córtex cerebral. E essa substância branca do telencéfalo recebe o nome de centro branco medular. Então você pode falar substância branca do telencéfalo ou você pode chamar isso de centro branco medular. Nesse centro branco medular, nós temos fibras nervosas, tá? Por exemplo, que estão vindo lá de níveis inferiores e que estão se projetando aqui, né? E que vão terminar aqui na substância cinzenta. E nós temos também aqui neurônios, que o corpo do neurônio está aqui no córtex, ok? E o axônio desse neurônio sai aqui do córtex e vai se projetar, vai lá para regiões inferiores. Então, nessa substância branca do telencéfalo, nós temos axônios que estão fluindo em diferentes regiões. Nós temos vias ascendentes, vias descendentes, tá bom? E nós temos aqui também, como eu já comentei, fibras que estão passando nesse sentido, de um hemisfério cerebral para o outro. Essa região, isso aqui é a fissura longitudinal do cérebro, aqui embaixo está aquele corpo caloso. Então aqui a gente tem fibras nervosas passando de um lado para o outro, conectando um hemisfério cerebral com o outro hemisfério cerebral. Ok? E mergulhado nessa substância branca do telencéfalo, nós temos também substância cinzenta, por exemplo aqui, Então isso aqui são núcleos nervosos, são acúmulos, são agregados de substância cinzenta mergulhados na substância branca. Então nós vamos ter aqui também no telencéfalo alguns núcleos nervosos, tá? E esses núcleos nervosos que nós temos no telencéfalo, nós chamamos de núcleos da base, tá? Núcleos da base. Ok? Esses núcleos da base, tá? Eles também são chamados aqui, de corpo estriado, tá? E esse corpo estriado, ele é formado principalmente por essas estruturas. É formado, na verdade, por essas estruturas. Um núcleo chamado de núcleo caudado, esse que está marcado com a letra A, e aqui como está num corte, a gente só está vendo um pedacinho dele, mas na verdade ele tem um formato assim, parecendo uma letra C, né? E uma outra parte, o corpo estriado é formado pelo núcleo caudado e pelo núcleo lentiforme. E esse núcleo lentiforme ele tem duas partes. Tem aqui o globo pálido, essa parte mais clara, e tem o putane, essa parte mais escura. Tá? Então esses aqui são assim, os principais núcleos da base. Okay? Os principais núcleos da base. Tem outras estruturas, mas esses são os principais, só para a gente ter uma ideia de que existem esses núcleos da base. Esses núcleos da base eles têm várias funções. Por exemplo, eles estão relacionados com a coordenação da motricidade, a coordenação dos movimentos do corpo.
Algumas lesões em núcleos da base, por exemplo, causam problemas no controle motor. Núcleos da base também estão relacionados com o controle de processos emocionais, né? Então, eles têm diversas funções. Uma outra questão interessante é que algumas, né, quando a gente pensa aqui no córtex cerebral, tá? A gente pensa no córtex cerebral, existem algumas regiões do córtex cerebral que nós chamamos de áreas funcionais do córtex cerebral. Ou seja, são regiões do córtex que estão dedicadas a determinadas funções. Então, por exemplo, essa região que está em vermelho aqui, ó, vermelho mais forte, essa região fica no lobo frontal, tá? E ocupa nessa porção aqui que eu estou mostrando, ó, uma região chamada de giro pré-central. Aqui nós vamos ter o que a gente chama de área motora somática primária. O que quer dizer isso? Que os neurônios dessa região aqui, ó, eles controlam músculos específicos do nosso corpo. Então, toda essa região aqui do núcleo do giro pré-central está relacionado com o controle de músculos. Tá? Atrás desse giro pré-central, a gente tem já no lobo parietal um outro giro chamado de giro pós-central. E nesse giro pós-central, por exemplo, nós vamos ter o que a gente chama de nós vamos ter o que nós chamamos de área somestésica primária, que está em azul. Os neurônios nesse giro aqui pós-central, nessa área somestésica primária, eles estão relacionados com a sensibilidade nas regiões do corpo. Então, quando você vai contrair um determinado músculo, você vai fazer um determinado movimento no teu corpo, impulsos nervosos para que ocorra esse movimento partem aqui, ó, do giro pré-central, por exemplo, né, da área motora somática primária. E o contrário, quando você está percebendo uma determinada sensação em alguma parte do teu corpo, é porque os impulsos que foram captados em receptores, por exemplo, na tua pele, esses impulsos chegaram até a área somestésica primária. Né? Então você tem regiões do córtex cerebral que são dedicadas a determinadas funções. Essa região que está em verde aqui é a área auditiva, ela está relacionada com a audição. Aqui no lobo occipital, nós temos a área visual. O lobo occipital, praticamente todo ele, né, está relacionado com o processamento visual. Okay? Então, algumas funções estão bem localizadas no córtex. Temos regiões do córtex que estão relacionadas diretamente com algumas funções. Nós temos outras regiões que elas não estão relacionadas com uma função específica. É só uma região sensitiva ou é só uma região motora. Não, são regiões que têm funções mais complexas, são regiões que processam informações, regiões que conectam áreas sensitivas com áreas motoras. Então, esses detalhamentos a gente vai ver depois na disciplina de fisiologia humana, tá? Só falando um pouco mais sobre essa área motora, somática primária e a área somestésica primária, uma coisa interessante é o seguinte, ó, na área motora e também na área sensitiva, nós temos o que a gente chama de homúnculo de representação motora e sensorial. Na área motora, representação motora. Na área sensorial, representação sensorial. O que isso quer dizer? Vocês estão vendo que tem uma figura aqui que lembra um corpo humano, né? Desenhado ao redor desses giros que eu comentei. Isso quer dizer o seguinte, cada pedacinho desses giros está relacionado ou aqui com o controle dos movimentos de uma determinada região do corpo, ou aqui com a sensibilidade de uma determinada região do corpo. E por que algumas partes do corpo aqui estão maiores e outras estão menores? Por exemplo, na área motora, olha como é que a mão e principalmente o polegar e também a face e a língua estão
muito maiores do que o resto do corpo. Por quê? Isso tem a ver com a quantidade de neurônios. Isso aqui está mostrando o seguinte: nós temos na área motora somática primária uma quantidade gigantesca de neurônios para controlar os movimentos da mão, uma quantidade muito grande para controlar os movimentos do polegar, da face e da língua, muito maior do que a quantidade de neurônios que eu vou ter aqui para controlar os movimentos do resto do corpo. Mas por quê? Se são regiões tão pequenas do corpo, por que eu tenho tanto neurônio nessas regiões para controlar os movimentos? É porque são regiões que fazem movimentos muito complexos, né? As nossas mãos conseguem fazer movimentos muito complexos, conseguem trabalhar com ferramentas. Os movimentos que a gente faz, por exemplo, para escrever no dia a dia, para usar com ferramentas, são movimentos complexos. Os movimentos que a gente faz para falar, para articular a palavra, são movimentos muito complexos. Então precisa de uma quantidade muito grande de neurônios. E na área sensorial também, a gente vê aqui, a mão tem uma representação muito grande, a face também, não é? Os órgãos genitais também, porque são regiões onde a gente tem uma quantidade muito grande de receptores sensoriais, tá? Então a gente tem uma sensibilidade muito apurada nessas regiões. Então aqui, consequentemente, lá no córtex cerebral eu tenho que ter uma quantidade muito grande de neurônios para processar toda essa informação captada por esses receptores sensoriais. E não é por acaso que há uma coincidência. As regiões que têm uma movimentação mais refinada, mais delicada, tendem a ter uma sensibilidade mais complexa, mais refinada também. Por quê? Porque no nosso sistema nervoso não é completamente separado a função motora da função sensorial. Nós usamos muito da informação sensorial para direcionar as ações motoras. Se uma pessoa tem uma perda sensorial grande, ela também vai ter uma perda motora grande, porque ela não consegue mais usar a função sensorial para ajustar as suas ações motoras. Você quer um exemplo disso? Quando você está dirigindo um carro. Para você dirigir o carro, você vai ter que fazer isso com ações motoras. Você tem que virar o volante para um lado, virar o volante para o outro, empurrar o pedal do acelerador para baixo, soltar ele, empurrar o pedal do freio, empurrar o pedal da embreagem, mexer nas marchas. Isso são tudo ações motoras. Só que para você fazer isso, você depende de informação sensorial, né? Se você não estiver enxergando, como é que você vai dirigir? Não, você precisa da informação visual, que é uma informação sensorial, para orientar as suas ações motoras na direção do veículo. Você precisa da informação auditiva, né? É importante a informação auditiva, facilita a tua direção. Você precisa da informação sensorial, para você perceber o quanto você já girou ou não. Da informação ali sensorial no pedal, para você sentir o quanto você está pressionando ou não o pedal, para você sentir se você conseguiu engatar a marcha ou não. Então a informação sensorial e a informação motora é muito importante. Essas coisas se conectam no nosso sistema nervoso, tá? O assunto de meninges, né? Então a gente falou aqui uma maneira geral, a gente deu uma esboçada geral no tempo que nós temos disponíveis sobre a anatomia do encéfalo. E quando eu falei sobre a medula espinal, eu já falei sobre essas meninges. Eu já disse que todo o sistema nervoso central é recoberto por 3 membranas, 3 meninges: dura mater, aracnoide mater e pia mater. Eu mostrei isso lá na medula espinal, né? Como eu estou mostrando aqui. Mas essas membranas, elas também revestem o encéfalo, né? Então, a dura mater é uma membrana espessa, fibrosa, ela envolve a medula espinal, forma lá o saco dural, e superiormente a dura mater, ela se continua e forma a dura mater craniana. Tem um formato tipo uma touca e vai cobrir, né, todo o encéfalo, tá? Uma coisa interessante é que a dura mater espinal, né, ela está separada das vértebras por aquele espaço epidural ou extradural. No crânio isso não acontece. A dura mater craniana, ela está aderida aos ossos do crânio, então não tem um espaço
entre a dura mater e o osso, os ossos aqui do crânio. A dura mater adere ao crânio. Né? Então aqui está mostrando ó, como é que a dura mater forma ó, um saco ao redor da medula espinal aqui. Aqui ela foi aberta, tá? Ela é fechada como um tubo. Ó, ela é um tubo, foi aberto ali. Lá embaixo também. Então a dura mater craniana, né, como eu já comentei, está aderida ao crânio e ela é muito vascularizada e muito inervada. Tá? Uma coisa interessante é que o tecido nervoso em si, ele não tem sensibilidade. Tá? De tal forma que, por exemplo, numa cirurgia no encéfalo, é feita uma anestesia no couro cabeludo, no crânio, mas se você abre aquilo ali, e é possível fazer uma cirurgia no encéfalo com a pessoa só com anestesia local. A pessoa está acordada durante a cirurgia, é feita uma trepanação, é aberto o crânio, é mexido ali e a pessoa está acordada. Por quê? Porque não tem sensibilidade no tecido nervoso. Ok? E isso também é importante a gente entender o seguinte, muitas por exemplo, as dores de cabeça que a gente tem, elas não são captadas por receptores lá no encéfalo. Tá? Muitas vezes são captados, essas são irritações, alguma coisa está irritando, alguma coisa está acontecendo, está estimulando receptores nas meninges que revestem o encéfalo ou nos vasos sanguíneos que estão aqui irrigando o encéfalo e não diretamente no tecido nervoso. Tá? Uma coisa interessante é que a dura mater craniana, ó, ela também, né, ela forma algumas pregas. E existe no interior da dura mater craniana alguns espaços por onde circula sangue. E esses espaços são chamados de seios da dura mater. Tá? Aqui está mostrando essas pregas, isso não é muito importante nesse momento. Agora, esses seios da dura mater eu estou mostrando. Aqui é uma imagem onde o crânio foi cortado, foi retirado na parte de cima aqui do crânio. Isso aqui, essa membrana tem uma cor acinzentada, é a dura mater. E aqui foi aberto para mostrar, ó, esse canal aqui dentro da dura mater é um dos seios da dura mater. É aqui dentro circula sangue. Esse seio, esse espaço dentro da dura mater funciona como uma veia. Aqui já está mais dissecado. Ó, como é que as veias que drenam uma boa parte aqui do encéfalo, nessa região, estão desembocando dentro desse seio da dura mater. Tá? Aqui é uma outra visão da mesma coisa. A aracnoide mater, né? A gente já falou sobre isso, é uma membrana muito delicada, justaposta à dura mater. E o que eu quero adicionar é isso. Lá no crânio, lá na cabeça, nós temos essas estruturas, ó, as granulações aracnoides. São projeções da aracnoide mater para dentro dos seios da dura mater. Então, ó, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são as granulações aracnoides. Essa membrana que está cobrindo aqui todos os sulcos e os giros do telencéfalo é a aracnoide mater. E essas pequenas bolinhas aqui são as granulações aracnoides. E essas granulações, elas se projetam para dentro dos seios da dura mater. Isso aqui são granulações aracnoides dentro dos seios da dura mater. E já a gente vai entender qual que é a função dessas granulações aracnoides aqui. E por fim a pia mater, né? A membrana mais interna, mais delicada, está aderida à superfície do sistema nervoso central, né? Então aqui nessa imagem a aracnoide mater foi retirada e a pia mater, ela está aderida. Só nessa região aqui que ela se solta um pouco, mas no geral ela está muito aderida, né? Aqui na imagem, mostrando lá na região da coluna, ó, aqui em cima, dura mater, aracnoide mater e aqui embaixo um pedacinho de pia mater. Aqueles espaços a gente já comentou, né? O espaço epidural, extradural, entre as vértebras e a dura mater, só tem isso na coluna, lá na cabeça isso não acontece. O espaço subdural é o espaço entre a dura mater e a aracnoide mater, só tem uma película muito fina de líquido. E o espaço subaracnoide é aquele espaço
maior, amplo, entre a aracnoide mater e a pia mater. E é um espaço amplo onde circula o líquido cérebro-espinal. Eu já mostrei essa imagem para vocês e eu quero falar agora desse líquido cérebro-espinal. Então é um líquido que circula ao redor do sistema nervoso central. Eu já falei sobre isso. Ele forma um coxim protetor, né? Ele protege o sistema nervoso central de impactos. Ele também tem uma função na nutrição do sistema nervoso central. E ele também tem uma função na proteção imunológica. Tá? Como que é a produção e a absorção desse líquido, né? Então acontece o seguinte, ó, o líquido cérebro-espinal, nós temos um volume total em torno de 150, 160 mililitros só desse líquido. É um volume pequeno. E nós produzimos por dia 500 mililitros desse líquido. Então a gente renova esse líquido. A cada 8 horas a gente renova esse líquido. E esse líquido tem uma composição muito parecida com o plasma sanguíneo, né? Com a parte líquida do sangue. E como é que funciona? Eu já comentei que nós temos lá dentro do encéfalo 4 cavidades. Então eu falei com vocês lá do quarto ventrículo, que é aquela cavidade que fica entre o tronco encefálico e o cerebelo. Hoje eu falei sobre o telencéfalo e sobre o diencéfalo, né? O que acontece? Lá no diencéfalo, eu não comentei aquela hora, mas nós temos no diencéfalo uma cavidade chamada de terceiro ventrículo. É uma cavidade bastante estreita. Deixa eu mostrar isso agora para vocês. Ó. Então, nessa imagem aqui, ó, essa região é o diencéfalo. Deixa eu pegar a imagem lá quando eu falei de diencéfalo, para ficar mais fácil ainda. Ó, voltar um pouco aqui. Essa imagem eu usei para mostrar o diencéfalo. Então vocês percebem esse espaço que está em branco, ó, que eu estou pintando aqui, ó, dentro do diencéfalo. Então eu tenho um pedaço do tálamo aqui, outro pedaço aqui, né? Um pedaço do hipotálamo aqui, um outro pedaço desse outro lado. E esse espaço, ó, se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que tem uma depressão bem rasa. Quando junta com a outra metade, forma um espaço bem estreito. Então, isso aqui é o terceiro ventrículo. Ó, nós temos aqui, entre o tronco encefálico e o cerebelo, o quarto ventrículo. Lá no diencéfalo, o terceiro ventrículo. Ligando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, nós temos aquele pequeno canal que passa por dentro do mesencéfalo e que se chama aqueduto do mesencéfalo. A gente já falou sobre ele. E se vocês olharem aqui em cima, dentro do telencéfalo, vocês vão perceber que tem 2 espaços aqui dentro. Esses espaços são os ventrículos laterais. Tem 2 aqui. Eles são separados por uma membrana aqui. Ó. Essa membrana se chama septo pelúcido. Ela separa os 2 ventrículos laterais. Então tem o ventrículo lateral esquerdo e o ventrículo lateral direito. Tá? Esses ventrículos laterais, eles se comunicam com o terceiro ventrículo. Tem um espaço bem fino nessa região aqui, ó, chamado de forame interventricular. Esse forame comunica os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. E dentro dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo, essa estrutura que eu estou contornando aqui, ó, toda esponjosa, que está dentro desses ventrículos, é aquele plexo corióideo que a gente já falou. E o que esse plexo corióideo faz? Ele filtra o sangue e ele produz o líquido cérebroespinal, que é o que a gente está comentando agora. Então, essa figura mostra a projeção desses ventrículos, dessas cavidades, lá dentro do encéfalo. Então, dentro de cada hemisfério cerebral, a gente tem um ventrículo lateral. Percebem que esse ventrículo lateral tem um formato de letra C? Tá? Então, isso aqui é um ventrículo lateral. No outro hemisfério cerebral, tem um outro ventrículo lateral. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ventrículo lateral. O ventrículo lateral
está no telencéfalo. Então, isso aqui é o ventrículo lateral. Depois nós vamos ter o terceiro ventrículo, que está no diencéfalo. O terceiro ventrículo está lá no diencéfalo. É essa região aqui no meio. E nós vamos ter ainda o quarto ventrículo, que fica entre o tronco encefálico e o cerebelo. Que é esse que está aqui embaixo. E vocês percebem que esses 4 ventrículos, eles se comunicam. Os ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo. E o quarto ventrículo se comunica com o espaço subaracnoide, que eu acabei de comentar. Aqui está mostrando na fotografia, né? O ventrículo lateral, o terceiro ventrículo fica aqui, o aqueduto cerebral e o quarto ventrículo. E aqui está mostrando o seguinte, ó, lá dentro desses ventrículos, nós temos o tal do plexo corioide, que eu estou circulando aqui. Tem no ventrículo lateral, nos dois, tem no terceiro ventrículo, tem no quarto ventrículo. E esse plexo corioide, ele é muito vascularizado. Então ele filtra o sangue e ele produz o líquido cérebro-espinal. E esse líquido é lançado dentro dos ventrículos. E do quarto ventrículo, esse líquido sai e entra no espaço subaracnoide. E esse espaço subaracnoide, ele contorna todo o sistema nervoso central. Ó. O espaço subaracnoide existe aqui ao redor da medula espinal e existe aqui dentro do crânio ao redor do encéfalo. Então, é como se todo o teu sistema nervoso central ficasse, ou na verdade ele fica, flutuando nesse líquido cérebro-espinal. E o que acontece com esse líquido cérebro-espinal? Nós vimos que lá na cabeça, a dura mater tem o tal dos seios da dura mater, que são cavidades dentro da dura mater que funcionam como veias. E nós vimos que tem esses tufos aqui de aracnoide mater que se projetam para dentro dos seios da dura mater. E o que acontece aqui? Esse líquido cérebro-espinal, ele volta aqui, ó, nas granulações aracnoides, o líquido cérebro-espinal é transportado de volta para dentro do sangue. Então, o líquido cérebro-espinal é produzido dentro dos ventrículos, a partir do sangue, circula pelo espaço subaracnoide e volta para o sangue lá através das granulações aracnoides. E isso é um processo que está constantemente acontecendo no nosso corpo. Tá? A cada 8 horas você renova todo o teu líquido cérebro-espinal. Existem alguns problemas com relação a esse líquido cérebro-espinal. Por exemplo, existe um quadro chamado de hidrocefalia. Tá? Hidrocefalia pode ser causado por alguns problemas congênitos. Por exemplo, toxoplasmose. Pode acontecer a mãe desenvolver a doença, a toxoplasmose, durante a gestação, principalmente no início da gestação, isso é muito perigoso. E a toxoplasmose, ela pode causar diversas malformações no feto. Uma dessas malformações é que pode causar a obstrução desses canais ali por onde o líquido cérebro-espinal passa. E como esse líquido não consegue circular normalmente, ele vai se acumulando dentro do encéfalo. E como o crânio da criança, né, ele ainda não está todo fechado, né, ele ainda tem aquelas fontanelas, ele ainda tem aquelas suturas bem afastadas, esse crânio vai acumulando líquido aqui dentro, o crânio vai expandindo. Então a criança pode desenvolver um quadro chamado de hidrocefalia, acúmulo de líquido
lá dentro da sua cabeça. E aí a criança pode nascer com a cabeça enorme por conta desse acúmulo de líquido. O que se faz para lidar com isso? Hoje em dia já tem técnica para isso. Você coloca, o cirurgião instala lá uma válvula aqui dentro do líquido e quando começa a acumular aqui, a pressão começa a aumentar, essa válvula abre e o excesso de líquido passa por um tubo, que fica por baixo da pele, e esse tubo se abre lá dentro do abdômen. Então o excesso de líquido aqui é liberado dentro do abdômen, para não se acumular dentro do crânio. Então na criança, durante a gestação, pode acontecer isso, esse acúmulo de líquido que leva a um aumento no tamanho da cabeça, isso causa uma pressão, comprime o tecido nervoso e tende a causar sequelas na criança. E se esse problema se desenvolve depois do nascimento ou na vida adulta? Tem várias situações que podem prejudicar a circulação do líquido cerebroespinal. Por exemplo, meningite, né? Então isso é bastante complicado, porque aí o crânio já vai estar fechado, a pressão lá dentro da cabeça vai aumentar bastante, isso vai causar uma compressão intensa do tecido nervoso, pode lesar, pode deixar a pessoa com sequelas, tá? Então, são casos bem complexos, né? Podem ter hematomas, mas isso aqui é detalhes, tá? Então, o que a gente tinha para falar sobre sistema nervoso central, pessoal, no tempo que nós temos nesse curso, nós vamos ficar por aqui, tá?